Na mesa de jantar, a risada se estendeu mais do que deveria. Meu cunhado recostou-se na cadeira, taça na mão, e disse alto o suficiente para todos ouvirem: "Você sempre será um ninguém." Ele achou que era esperto, do tipo de frase que ficaria marcada. E, a julgar pelos sorrisos ao redor da mesa, ficou mesmo. Eu não discuti. Não apontei a mediocridade da provocação nem lembrei que os próprios triunfos dele se sustentavam mais em aparência do que em substância. Apenas sorri. Um sorriso calmo, medido, que ele confundiu com rendição. E isso estava bem para mim. Meu nome é Leonard. Tenho 38 anos. Há 11 anos trabalho na Fairvin Manufacturing, gerenciando linhas de produção que mantêm centenas de pessoas empregadas e milhares de produtos entregues no prazo. Não é um trabalho glamouroso, não é do tipo que faz as pessoas em um jantar se inclinarem com admiração, mas é sólido, e importa. Nunca persegui os holofotes. Não é da minha natureza. O que faz parte da minha natureza é a resistência. Carreguei responsabilidades em silêncio, criei uma família sem dramas e mantive meu emprego seguro enquanto outros vinham e iam. Para alguns, isso me torna invisível. Para homens como meu cunhado, me torna fácil de ridicularizar. Ele continuou, vangloriando-se do último negócio, fazendo pausas ocasionais para olhar para mim, como se quisesse confirmar se suas palavras haviam me atingido. Deixei que tivesse o palco. Aprendi, ao longo dos anos, que algumas pessoas confundem silêncio com fraqueza. Acham que, se você não se defende, é porque não tem nada digno de defesa. Mas o silêncio tem um peso próprio. Ele se instala, permanece, faz os outros se perguntarem o que você pode estar guardando. Meu cunhado não percebeu isso. Só enxergou um homem que podia diminuir sem consequências. Por dentro, sentia ferroada. Não vou negar. Ser reduzido a uma piada diante da família deixa marca. Mas, junto com a ferroada, veio uma estranha clareza. No escárnio dele, ele me entregou algo valioso, a prova de que me subestimava. E não há posição melhor contra um rival do que ser subestimado. Então sorri de novo, firme e inabalável, enquanto ele se aquecia no eco das próprias palavras. Não disse nada naquela noite. Não ofereci defesa, nem retaliação, nem qualquer esforço para corrigi-lo. Deixei que pensasse que a ofensa havia funcionado. Deixei que acreditasse que eu não tinha resposta. Porque eu tinha, só não era para aquela noite. Viria depois, de formas que ele não poderia antecipar, moldada não pela raiva, mas pela paciência. A subestimação é um presente, embora poucos a reconheçam como tal. Ele me deu de graça, achando que era um insulto. Eu aceitei em silêncio, e soube, ao dobrar meu guardanapo no fim da refeição, um dia, ele perceberia o quanto esse presente lhe custaria. Na manhã seguinte, sentei-me à minha mesa com o leve gosto do jantar da noite anterior ainda presente, não pela comida, mas pelas palavras que tinham sido ditas. A risada do meu cunhado permanecia em mim, embora eu não deixasse transparecer. No trabalho, fiz o que sempre faço, revisei relatórios de produção, caminhei pelo chão de fábrica e conversei com os supervisores sobre pequenos ajustes que manteriam tudo funcionando sem sobressaltos. Nada glamouroso. Nada do que alguém de fora se gabaria. Mas o tipo de trabalho que mantém uma empresa viva. Essa é a verdade sobre minha carreira. Nunca estampei manchetes, nunca assinei o tipo de contrato que rende matéria em revista. Há 11 anos, sou aquele que estabiliza as coisas quando outros falham, o que aparece, mantém os prazos em ordem e garante que cada engrenagem do sistema continue girando. Não é o tipo de trabalho que se comenta em festas. Mas é o tipo de trabalho cuja ausência, se cessasse amanhã, seria sentida por uma cadeia inteira de pessoas. Meu cunhado, Vitor, não poderia ser mais diferente. Ele vive de atenção, de contar histórias sobre o tamanho de seus bônus, sobre os jantares que frequenta com executivos que parecem girar ao redor dele como satélites. Nos encontros de família, faz questão de que sua voz domine. Quando eu falo, ele interrompe, não sempre de forma grosseira, mas naquele jeito sutil que sugere que minhas palavras não merecem espaço. Para ele, meu papel constante soa como mediocridade.
E ele ostenta esse desprezo abertamente, como outros exibem relógios caros. Minha esposa, Claire, já presenciou isso vezes suficientes para se sentir desconfortável. Ela se senta nesses jantares tentando sorrir, tentando não escolher entre o marido e o irmão. Eu vi nos olhos dela ontem à noite o lampejo de incômodo quando Victor me chamou de ninguém. Ela não riu, mas também não me defendeu. Não a culpo. Famílias têm seus equilíbrios, e ela está presa em um que exige silêncio. Eu, no entanto, não preciso de defesa. O que preciso é de perspectiva. E por isso comecei a manter uma lista interna, não dos insultos de Victor, mas das minhas próprias forças silenciosas. Talvez eu não receba os aplausos mais altos, mas sei resolver problemas escondidos fundo em um processo. Sei manter as pessoas calmas quando os prazos ameaçam quebrá-las. Sei administrar recursos sem queimar pontes. Nada disso soa impressionante numa mesa de jantar. Mas são habilidades que constroem longevidade. Não brilham no momento, mas permanecem. Victor não enxerga isso. Claire não sabe bem como nomear. Mas eu vejo claramente agora. As coisas ignoradas por não serem chamativas, são exatamente elas que resistem. E um dia, suspeito, até Victor não terá como ignorá-las. O jantar não tinha sido um momento isolado. Na verdade, era apenas o mais recente em um padrão que se estendia por anos. Victor sempre se comportou como se o mundo devesse se inclinar em sua direção. Nos aniversários de família, falava sobre suas promoções como se fossem feitos de gênio, enquanto o resto de nós apenas assentia educadamente. Quando eu mencionava um pequeno sucesso no trabalho, resolver um gargalo de produção que havia atrasado entregas por semanas, ele arqueava a sobrancelha e dizia, parece, técnico, antes de devolver a conversa para si mesmo. As vitórias dele eram barulhentas, as minhas invisíveis. No trabalho era a mesma coisa, embora de formas mais sutis. Meu gerente, Carlisle, gostava de dizer que eu era confiável. No começo, encarei como um elogio. Com o tempo, percebi que era o teto que ele tinha construído para mim. Confiável significava suficiente para manter as coisas de pé, mas não notável o bastante para avançar. Quando outros apresentavam ideias mal formadas, eram chamados de inovadores. Quando eu trazia um plano de melhoria cuidadosamente estruturado, Carlisle assentia uma vez, guardava na pasta e passava para a próxima pessoa. Lembro de uma reunião na primavera passada. Um colega mais jovem sugeriu um novo sistema de inventário, chamativo, caro, cheio de falhas. Carlisle aplaudiu a iniciativa, prometendo levá-la para cima. Mais tarde, apontei as ineficiências que isso criaria, e Carlisle suspirou, dizendo, Leonard, você sempre vê os problemas. Tente ver as possibilidades. O que ele queria dizer era, não faça o queridinho parecer mal meses depois, o sistema desmoronou sob os próprios erros, e fui eu quem recebeu a tarefa de desfazer a bagunça. Sem crédito, apenas a expectativa silenciosa de que eu consertaria o que outros quebraram. Victor vivia de aplausos, Carlisle vivia de aparências. Ambos, em arenas diferentes, me tratavam como ruído de fundo. A verdade é que esse tratamento deixou marcas. É difícil não sentir o peso de ser ignorado quando isso acontece em todos os cantos da sua vida. Mas ao sentar com esse peso, comecei a perceber outra coisa. Existe uma liberdade peculiar em ser subestimado. As pessoas deixam de observar de perto. Deixam de proteger suas fraquezas porque não o veem como alguém capaz de explorá-las. Victor se gaba livremente, revelando fissuras entre as vanglórias. Carlisle me descarta, esquecendo que aquele a quem chama apenas de confiável é também o que enxerga o sistema com mais clareza do que qualquer outro. Eu costumava pensar que a invisibilidade era uma maldição. Ultimamente, comecei a achar que pode ser uma posição. Não glamourosa, não confortável, mas estratégica. Outros lutam para estar no centro das atenções, eu fui empurrado para as bordas. De lá, o quadro inteiro fica visível. Victor pode ficar com suas risadas. Carlisle pode ficar com seus elogios rasos. O que eles não percebem é que cada desdém, cada desprezo, apenas aguça minha perspectiva. E perspectiva, aprendi, pode ser transformada em vantagem.
Nas semanas depois daquele jantar, comecei a prestar mais atenção em Vitor. Não de um jeito que ele pudesse notar, nunca direto, nunca com confronto, mas no modo silencioso que eu tinha aprendido no trabalho. Observando, catalogando, guardando detalhes. Ele fazia barulho com suas vitórias, mas quanto mais falava, mais eu percebia pequenas inconsistências. As histórias mudavam um pouco de um encontro para outro. Negócios dos quais se gabava às vezes variavam em tamanho, tempo ou importância. Nada disso importava em conversas casuais, mas juntas essas mudanças formavam um retrato. Apesar de sua confiança, ele exagerava. E o exagero, quando usado em excesso, acaba virando fraqueza. Na Fairvin, eu tinha alguém com quem compartilhar observações silenciosas. O nome dela era Marissa. Estava na empresa quase tanto tempo quanto eu, cuidando da logística com uma precisão que poucos valorizavam. Não éramos grandes amigos, mas respeitávamos o julgamento um do outro. Enquanto os outros corriam para bajular a gerência, Marissa ouvia. Numa tarde, depois de uma reunião em que Carlisle havia me ignorado outra vez, ela parou na minha mesa e disse: "Você estava certo sobre aquele sistema de inventário. Se tivessem ouvido antes, teríamos economizado meses." Não era bajulação. Era reconhecimento, do tipo que não aparece com frequência, mas permanece quando aparece. Assenti e disse apenas: "As pessoas não percebem até que as rachaduras apareçam." Ela deu um meio sorriso, do tipo que mostra que entendeu exatamente o que eu quis dizer. Naquela mesma semana, ouvi Vitor falando demais em outra reunião de família. Ele tinha bebido, confortável com o brilho da atenção. Se gabava de como um concorrente tinha recuado durante uma negociação, de como ele o havia forçado para um canto. Para a mesa, aquilo soava como triunfo. Mas para mim, a escolha das palavras revelava imprudência. Forçar alguém a um canto é uma vitória de curto prazo. Nos negócios, esses movimentos geralmente voltam na forma de rancor. Não o confrontei. Apenas ouvi, como sempre. Mas dessa vez comecei a construir algo na minha mente, um inventário, não das minhas forças, mas das falhas de Vitor. Sua arrogância, seus exageros, seu pensamento de curto prazo. Cada traço parecia pequeno isoladamente. Juntos, formavam um padrão. Marissa uma vez me disse: "A melhor vantagem é enxergar o que os outros ignoram." Ela tinha razão. Vitor ignorava detalhes, da mesma forma que Carlisle ignorava a competência silenciosa. E essa ignorância era um presente para mim. Então comecei a guardar anotações mentais, não com amargura, mas com uma paciência firme e deliberada. Cada gabarulice, cada deslize descuidado, cada detalhe exagerado virava outra entrada no livro razão que eu carregava em silêncio. Eu não precisava confrontá-lo agora. Não precisava que mais ninguém percebesse. Só precisava continuar ouvindo, continuando observando, e deixá-lo escrever seu próprio registro de fraquezas. Um dia, eu sabia, esse registro importaria mais do que o riso dele. No trabalho, as mudanças começaram de forma silenciosa. Um processo que eu havia refinado meses antes começou a mostrar resultados menos desperdício, prazos de entrega melhores, relatórios mais claros. Carlisle, claro, não me deu o crédito diretamente, mas a alta gestão percebeu os números. Um dia, um diretor parou na minha mesa e fez algumas perguntas, não de passagem, mas com interesse genuíno. Foi a primeira vez em anos que alguém acima de Carlisle veio me procurar. Respondi com calma, dando apenas o que foi perguntado. Sem grandes declarações, sem vanglória. Deixei que os números falassem. Mais ou menos na mesma época, o pai de Claire, que geralmente se mantinha neutro nos assuntos da família, começou a mudar a forma como me olhava. Sempre foi um homem que ouvia mais do que falava, do tipo que percebe detalhes que os outros ignoram. Em uma pequena reunião, enquanto Vitor se gabava de mais uma suposta vitória, o pai dela me perguntou em voz baixa: "Como estão as coisas na Fairvin?" Dei a mesma resposta firme de sempre, nada exagerado. Ele assentiu, com um olhar pensativo, como se aquela firmeza tivesse mais peso do que o barulho de Vitor. Vitor, claro, não havia mudado. Ainda encontrava formas de cutucar. Em um jantar,
Sorriu de lado e disse: Leonard, ainda mantendo as máquinas funcionando? Alguém tem que fazer isso, imagino. Os outros riram educadamente, não tão forte quanto antes, mas o suficiente para ele achar que tinha marcado ponto. Eu sorri também, deixando que acreditasse que havia acertado. Mas, por dentro, a dor já não era a mesma. Onde antes havia humilhação, agora havia algo mais firme com uma confiança silenciosa de que a paciência já trabalhava a meu favor. A verdade é que eu tinha começado a enxergar o curso das coisas de outra forma. Vitor media a vida em pequenas vitórias rápidas, em histórias que soavam bem à mesa. Eu tinha começado a medir inconsistência, no que se constrói com o tempo, quando ninguém está prestando atenção. E eu conseguia sentir a diferença crescendo, como uma corrente lenta mudando de direção debaixo da superfície. Numa noite, o pai de Claire me encontrou sozinho e disse: Você não responde a ele, e não precisa. As pessoas percebem mais do que você imagina. Não respondi de imediato, mas aquelas palavras ficaram comigo. Foi o primeiro sinal de que o barulho constante de Vitor começava a cansar até mesmo os mais próximos dele. O silêncio, percebi, tinha sido mal interpretado desde o início. Para Vitor, era fraqueza. Para Carlisle, passividade. Mas para mim, havia se tornado paciência um ato de esperar, de deixar os outros se revelarem por completo antes que eu tivesse que me mover. Eu não precisava correr. O equilíbrio já estava mudando. E Vitor, cego a isso, continuava rindo mais alto, sem perceber que cada eco carregava menos peso que o anterior. Eu não precisei procurar por rachaduras, elas se revelaram sozinhas. Meu cunhado havia construído sua identidade em torno de um sucesso impecável, do tipo que lhe permitia zombar dos outros sem consequências. Mas a perfeição raramente dura. Começou com algo pequeno. Em um jantar de família, ele mencionou que um cliente havia retirado um contrato de forma inesperada. Seu tom era casual, ensaiado, mas a tensão em sua mandíbula o entregou. Eles vão voltar, disse ele, abanando a mão como se afastasse um incômodo menor. Eles não podem se dar ao luxo de se afastar de mim. Ninguém insistiu, mas percebi como sua esposa o olhou de forma diferente, só por um segundo. A dúvida havia entrado na sala, e quando entra, raramente vai embora. Mantive meu silêncio, bebendo minha água, ouvindo. O segundo sinal foi mais difícil de disfarçar. Espalhou-se pelo círculo da família que um de seus empreendimentos havia desmoronado. Ele chamou de reestruturação, embora todos sussurrassem sobre dívidas e pagamentos atrasados. Quando questionado diretamente, ele riu. Negócios são como o pôquer, nos disse, batendo o dedo na mesa. Às vezes você descarta uma mão, mas é tudo estratégia. Eu já estou na frente. Ele estava representando, mas sua atuação já não tinha a mesma confiança. Naquela noite, meu sogro, que sempre o admirara, voltou-se para mim de repente. Você tem sido constante ultimamente, disse. Sua voz era baixa, mas carregava peso. Nada chamativo, mas firme. Isso vale mais do que as pessoas pensam. Encarei seus olhos, dei um pequeno aceno, nada além disso. Não era meu papel vangloriar-me. O silêncio havia se tornado meu aliado. Onde antes parecia derrota, agora parecia controle. Ao dizer pouco, deixava que os outros fizessem as comparações. Meu cunhado percebeu. No encontro seguinte, ele fez questão de me cutucar, inclinando-se sobre a mesa. Ainda mantendo aquele seu emprego segurozinho, perguntou, com um sorriso de canto. Não se preocupe, Leonard. Alguns de nós nascemos para correr riscos. Outros, nem tanto. Não respondi. Apenas mantive minha expressão calma, sem oferecer reação. O silêncio o incomodou mais do que qualquer resposta poderia. Ele se remexeu na cadeira, repetindo a piada como se o volume pudesse devolver seu efeito. Mas as risadas ao redor estavam mais fracas do que antes. Estava claro. O equilíbrio estava mudando. Eu não comemorava suas falhas, não precisava. A vida fazia esse trabalho por mim. Tudo o que eu precisava era continuar seguindo, em silêncio, de forma firme, na minha própria direção.
Percebi então que silêncio não era rendição. Era paciência. E a paciência, com tempo suficiente, começa a parecer força. Ele entrou na sala com menos confiança do que de costume, embora tentasse disfarçar. As piadas soaram forçadas, a voz um pouco alta demais, como se tentasse preencher um silêncio que sentia, mas não conseguia deter. Eu fiquei quieto, deixando-o representar o papel, até que um dos primos perguntou diretamente sobre seu último projeto. E então, como anda a expansão? Ouvi dizer que houve alguns atrasos. O sorriso dele vacilou, só um pouco. É complicado. Alguns contratos não saíram como esperávamos. Mas é apenas temporário. Você sabe como os negócios funcionam. O primo assentiu educadamente, mas o ar mudou. Um silêncio pairou sobre a mesa. Eu não falei. Não precisava. Durante anos ele usou momentos assim para me pintar como o que estava ficando para trás, o que se agarrava à segurança enquanto ele perseguia a ambição. Agora, eram as próprias palavras dele que carregavam o peso. Mais tarde, quando a conversa se dispersou, alguém se voltou para mim quase sem intenção. E você? Como estão as coisas no trabalho? Mantive a resposta simples. Estáveis. Temos consolidado algumas contas, e isso vem dando resultado. Nada dramático, apenas progresso consistente. Não havia vanglória no meu tom, nenhuma tentativa de me aproveitar da queda dele. Mas percebi como a atenção permaneceu, como as perguntas seguiram as minhas em vez de voltarem para ele. Queriam ouvir mais sobre o que eu fazia, sobre a estabilidade que eu havia construído em silêncio. Do outro lado da mesa, os olhos dele piscaram na minha direção, agudos por um instante antes de se recompor. Serviu-se de outra bebida, como se isso pudesse diluir a mudança que acontecia diante dele. Um tio, geralmente neutro, recostou-se e riu. Engraçado como a vida é. Quem mantém a cabeça baixa costuma acabar carregando o peso. As palavras não tinham um alvo declarado, mas todos entenderam a comparação. Eu não disse nada, apenas fiz um pequeno aceno, deixando o comentário repousar onde devia. Por dentro, não senti vaidade, apenas a clareza do que a paciência constrói. O respeito raramente se conquista em um único momento. Ele se acumula como água moldando a pedra, desgastando o ruído até que algo sólido surja. Eu havia esperado, suportado a zombaria e, agora, sem mover um dedo, a maré estava mudando. Conforme a noite avançava, as perguntas continuavam vindo para mim. Nada espetacular, coisas simples, práticas. Como você lida com a rotatividade de clientes? O que tem funcionado melhor ultimamente? Eu respondia com a mesma calma, compartilhando o suficiente, mas nunca forçando. Cada palavra reforçava o que eu sempre soube, a força fala baixo. Quando fomos embora, vi nos olhos deles. Eles já não olhavam mais para ele. Olhavam para mim. No próximo jantar de família, a atmosfera parecia diferente antes mesmo de alguém falar. As risadas eram mais contidas, as conversas menos descuidadas, como se todos tivessem se tornado mais cautelosos sobre onde colocavam suas palavras. Meu cunhado sentou-se perto da ponta da mesa, mais quieto do que eu já tinha visto. O mesmo homem que antes dominava cada discussão com arrogância e piadas agora mantinha os olhos baixos, empurrando a comida no prato como se o apetite tivesse o abandonado de vez. Eu também não falei muito, mas o silêncio não era o mesmo. O meu era firme, deliberado, o tipo que carregava peso sem esforço. Alguém, talvez sem pensar, mencionou aquela noite de meses atrás. Lembra quando Mark disse, como foi mesmo? Que o Leonard não era ninguém. As palavras escaparam com uma risada nervosa, mas o efeito foi imediato. A mesa inteira ficou em silêncio, garfos pararam no ar, olhares se voltaram entre mim e ele. O rosto de Mark perdeu a cor. Ele abriu a boca, depois fechou de novo, como se qualquer tentativa de explicar fosse apenas desmoronar em si mesma. O homem que antes ria às minhas custas não conseguiu encontrar uma única frase para se salvar agora. Eu não me apressei em preencher o silêncio. Simplesmente recostei-me, respirando de forma tranquila, e deixei que o silêncio fizesse o que sempre fizera.
Sem necessidade de discursos, sem declarações de vitória. Apenas sorri, o mesmo sorriso que tinha dado naquela primeira noite, quando a risada dele ecoou sobre a mesa às minhas custas. Mas desta vez, não era um escudo contra a humilhação. Era reconhecimento. Era clareza. Ninguém riu com ele. Em vez disso, seus olhos se voltaram para mim. Perguntas surgiram em suas expressões. Como eu tinha permanecido tão sereno? Como tinha conseguido suportar sem amargura, sem dramatizações, e ainda assim terminar de pé, mais forte? Eu podia sentir a mudança sutil. O respeito não se anuncia, simplesmente se acumula no ambiente como uma gravidade invisível. Eles me olhavam não com pena, não com desdém, mas com o reconhecimento silencioso que surge quando a verdade não precisa mais ser defendida. Mark abaixou a cabeça, murmurando algo sobre problemas nos negócios, sua voz fraca demais para importar. O jantar continuou, mas o equilíbrio havia mudado. O homem que antes zombava agora estava diminuído, e eu não precisava insistir no ponto. O silêncio dele era sua própria confissão. Quando a noite terminou, fui embora sem o peso que antes carregava. A verdadeira vingança, percebi, nunca foi sobre retaliação barulhenta. Não era sobre gritar, provar ou derrubar o outro. Era sobre ser subestimado, descartado, tratado como invisível, e então deixar que a realidade falasse mais alto do que qualquer resposta jamais poderia. O primeiro sorriso tinha sido sobrevivência. Este era liberdade.